E é tão interessante quando nós conhecemos o Senhor, conhecemos a palavra de Deus. Uma árvore, ela é conhecida pelo fruto. Todos nós aqui, de uma forma ou outra, a maneira que você vive, você está deixando um legado em vida. A maneira que você cria os seus filhos, a maneira que você se comporta, a maneira que você lida com as suas lutas, tudo isso é algo que vai fazer você conhecido, que se chama legado. A maneira que você vive hoje define a maneira que as pessoas vão enxergar você. E a minha pergunta hoje é: de que maneira você deseja ser conhecido? Pergunta para o seu irmão: de que maneira você quer ser conhecido? Então existem pessoas que são consagradas a Deus, outras trabalham demais, outras são muito disciplinadas. Então cada um vai ser conhecido de uma maneira. Então você pega lá o jogador Cristiano Ronaldo. Esses dias eu vi uma foto dele com o Ronaldo Fenômeno, sem camiseta. É uma coisa de assustadora. Os dois têm a mesma idade, mas um tem um tanque de 15 quilos e o outro tem um tanque de 7 quilos. E aí você percebe que o Ronaldo dizia: eu não gosto de fazer exercício, eu só faço porque eu jogo bola. Então ele parou de jogar bola, o tanque desenvolveu na barriga dele. E ele não queria ser conhecido como um homem disciplinado. Ele deixou um outro tipo de legado. Cristiano Ronaldo não. Então todos nós precisamos decidir de que maneira você quer ser lembrado. Então eu sou um pastor. Eu me lembro, no começo da minha conversão, eu perguntei para o pastor Wilson: pastor, o que é ministério? Como que eu faço para marcar vida de pessoas? Ele falou: pregue como fosse a sua última vez, ensine como fosse a última vez, viva uma vida intensa como não existisse um amanhã. E há um tempo atrás veio uma pessoa aqui na igreja que foi membro de uma célula minha, não sei quantos mil anos atrás. Ele me viu pregar e falou: pastor Ricardo, parece o líder de célula pregando com intensidade, com paixão. Então eu vou dizer, já fazem 15, 20 anos que eu faço a mesma coisa, com a mesma intensidade. Isso vai construindo uma história. E eu vou dizer algo para você: de que maneira você deseja ser reconhecido? Pergunta para o seu irmão novamente. Então você vai ser conhecido no mundo, você precisa ser conhecido no inferno, você precisa ser uma ameaça no inferno. Pastor, eu sou um líder de célula. Sabe, se você não tem resistências, provavelmente você está edificando uma obra que é humana. Pastor André está fazendo encontro com Deus. O filho dele foi para o hospital, a mulher foi para o hospital, ele passou mal, sempre na semana do encontro. Por quê? Porque você está mexendo com o inferno. Com essa coisinha do chocolatinho, do chazinho da tarde, que não incomoda nem o inferno, não incomoda nada. Quer dizer, lá no inferno, você não é conhecido. Você precisa entender que você precisa ser conhecido aqui no mundo. E às vezes a maneira que você é conhecido no mundo, isso incomoda o mundo. Por quê? Porque você não é desse mundo. E aí você precisa também ser conhecido no inferno. De que maneira que o inferno enxerga você? Você é uma ameaça para o inferno ou não? Pergunta para o seu irmão: você é conhecido lá no inferno? É muito esquisito, não tem nenhum tipo de resistência. Eu lembro quando eu era líder de célula, eu levei 36 encontristas para o encontro. E aí, de repente eu entrei no carro de um irmão da igreja, e ele estava dirigindo, eu estava com muito sono. Falei: eu vou para o banco de trás para dar uma descansada. Quando eu fui para o banco de trás, veio uma carreta e arrebentou com a lateral do carro. Os vidros quebraram tudo em cima de mim. Naquele momento eu comecei a entender, porque às vezes você começa a liderar a célula, você se casa, eu vou dizer, tudo que você vive é espiritual. As lutas que você tem é espiritual. Tudo é espiritual. O apóstolo Paulo diz que as coisas naturais, elas refletem as coisas espirituais. Deus tem um plano poderoso na sua vida. E haverá resistências do inferno. E conforme você vai resistindo à resistência, mais conhecido no inferno você se torna. Eu vou dizer, você é alguém que carrega o poder de Deus. Diga glória a Deus. Eu não tinha essa dimensão. Então eu virei um líder de célula, eu achava que era tudo lindo e maravilhoso.
mas depois eu comecei a perceber, tem resistência, tem luta. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e nem contra sangue, é contra principados e potestades. Sabe quando você começa a brigar com a sua mulher? E você, mas por que eu estou brigando com ela? Não tem motivo, é o diabo incitando. Briga. Tem casais que têm comunhão com o diabo. Irmãos, eu atendo casais constantemente para conversar, e está claro que é o diabo que está acabando com a vida deles, e eles não percebem, eles entram nesse joguinho. Você que é um líder de célula, um pastor, um discipulador, um empreendedor, nunca entre em jogos da carne. Seja alguém espiritual, porque quando você é espiritual, você começa a perceber. Eu vou dizer, cuidado, para você não desistir, ou entrar numa briga que tem demônios. Perceba aonde você entra. Como? Porque você vai ser conhecido como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, que sabe com quem você está lidando. Nesse mundo está cheio de demônios. E você precisa entender que o inferno é um lugar que você também tem que ser conhecido como uma pessoa que carrega o poder de Deus. Diga glória a Deus. É mais ou menos assim, nossa, o fulano está vindo, meu Deus do céu, vamos correr. O fulano está vindo, não faz nem cosquinha. Seja uma pessoa cheia do Espírito Santo. Diga para o seu irmão, você gosta de barraco no mercado? Ou você percebe demônios, às vezes, nos caixas? Pergunta para ele. E o terceiro lugar é nos céus. Nós precisamos ser conhecidos. Nós precisamos ter uma vida com Deus. O céu precisa te conhecer. Lá em Apocalipse capítulo 3 diz, conheço as suas obras. Então você percebe que no céu você é conhecido por aquilo que você faz. A maneira que você vive aqui na terra define como você é conhecido nos céus. 1 Coríntios capítulo 3 diz que Cristo é o fundamento. E cada um veja como vai edificar a sua vida. Alguns edificam com ouro, com prata e pedras preciosas. Outro vai usar palha. O fogo vem, a provação vem. E a obra que permanece, essa recebe galardão. Essas são as obras que permanecem diante de Deus. Você sabe que Abraão, antes de ter Isaac, ele teve um filho chamado Ismael. Deus não contou, porque era o filho da carne. Não dá tempo de eu pregar sobre Ismael. Mas eu vou dizer uma coisa, seja uma pessoa espiritual. Seja uma pessoa que conhece a Deus. Seja uma pessoa que tem posicionamentos diante de Deus. Diga glória a Deus, aleluia. E é muito importante que antes que você seja conhecido, é preciso você conhecer a Deus. As pessoas gostam de relevância, de prosperidade, de status. Tudo isso é mundo. Mas você precisa, antes que o mundo te conheça, você precisa ser conhecido diante de Deus. Você conhece alguém que prosperou, ou cresceu e não tinha uma maturidade, e arrebentou com a vida? Mas por quê? Ele queria ter coisas, mas ele não era alguém em Deus. Por que nós precisamos ser conhecidos no céu? Porque a nossa vida, ela é eterna. A nossa vida é com Deus. Existe uma palavra que poucas pessoas falam nas igrejas: eternidade. O que fazemos na vida ecoa para a eternidade. Pastor, o que é ser eterno? É quando você faz algo com valores que são eternos. Quando você entende que nossa vida não acaba aqui, ela só é um treinamento para uma eternidade inteira. Você começa a viver aqui, exatamente como o céu vive. Seja feita a minha vontade, assim na terra, como nos céus. Você começa a lidar com problemas, com crises, de uma forma diferente, porque você não entende. Deus está transformando a minha vida. Diga glória a Deus, aleluia. Eu gostaria de falar sobre um homem chamado Isaías, o profeta Isaías, que era conhecido como profeta, o príncipe dos profetas. E sabe que Isaías era um homem de Deus, ele era fiel, ele era servo, ele tinha caráter, chegava no horário do culto, ele era alguém que tinha princípios na vida dele. Mas até o capítulo 6 de Isaías, ele ainda não tinha tido uma experiência com o sobrenatural de Deus. Existem crentes que eles são fiéis, eles têm caráter, eles têm disciplina, mas ainda não tiveram uma experiência com Deus. Então eles são conhecidos na igreja,
são conhecidos os trabalhos como alguém legal, bacana, que tem princípios, mas no céu ele não é conhecido ainda. E a minha pergunta para você é: aonde que você quer ser conhecido? Aonde? Eu vou dizer, aonde você quer ser conhecido? Não, eu quero ter uma cela grande, quero ter um povo bacana. Eu vou dizer para você, um homem chamado Davi, ele estava simplesmente cuidando das ovelhas do seu pai. Não era conhecido pelo mundo, mas ele era conhecido diante de Deus. E porque ele era conhecido diante de Deus, Deus o fez ele ser conhecido no mundo inteiro, porque ele vivia como vive na eternidade. Seja uma pessoa focada, centrada, que quer viver a vida de Deus. Diga glória a Deus, aleluia. E Isaías capítulo 6, versículo 1, a primeira experiência que Isaías teve na vida dele, que fez toda a diferença, foi a experiência com Deus. Sabe, a diferença de um religioso para um Isaías é a experiência que ele tem com Deus. Irmãos, é triste conversar com gente religiosa. Ela quer discutir o sexo dos anjos. Será que a terra é redonda? Será que quem veio primeiro, a galinha ou o ovo? E a pessoa, quem será que é o anticristo? Será que é esse? Será que é aquele? E aí você percebe que são discussões humanas, filosofia humana. Você precisa entender que a sua vida é com Deus. Nós precisamos ter experiências com o sobrenatural de Deus. Quando eu era líder de célula, um dia eu fui na célula e eu percebi que as pessoas estavam falando só de negócios, dinheiro, exercício físico. Eu disse, o que eu estou fazendo aqui? E Deus me disse, você se familiarizou com essa célula. Você parou de ser conhecido no céu. Fui para casa ruim. Jejuei 3 dias. Falei, Deus, me usa. Eu estou lá para ser usado. Eu estou lá para apontar Cristo. Eu estou lá para refletir a vida de Jesus. Eu me recuso a ser um líder de célula que não carregue eternidade. Porque quando você fala da eternidade, as pessoas começam a ter experiência com Deus. Agora, quando você ficar falando de blá, 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 o apóstolo Paulo diz, a minha mensagem não se constitui no blá, blá, blá. Ela se constitui no poder de Deus. Diga glória a Deus. Está tendo muitos encontros aqui. Tem um irmão dessa igreja que levou 25 encontristas. Uma pessoa. Mas quando você conversa com essa pessoa, ele só fala do que é eterno. E a vida do profeta Isaías mudou completamente depois do dia que ele teve uma experiência com Deus. Isaías capítulo 6, versículo 1 diz assim: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas e suas vestes enchiam o templo. Sabe a experiência, o que a experiência produziu na vida de Isaías? Ele viu. Ele não falou de algo que falaram para ele. Nossa, a palavra foi poderosa domingo. Não. A palavra que foi pregada entrou dentro de mim. Eu vi, eu toquei, eu experimentei. Tem crentes que só contam testemunhos de livros que leram, mas não têm os seus próprios testemunhos. Por quê? Falta experiência com Deus. Nós precisamos ser um povo que tem experiência com Deus. As lutas que muitas vezes nós passamos é porque Deus quer criar eternidade. Aí você quer pegar empréstimo no banco porque não conseguiu pagar a conta, mas nem perguntou para Deus o que Deus quer fazer através desse problema aqui. Irmão, eu já vi muita gente que a última pessoa que ela procura é Deus. Por que alguém, a última pessoa que ela procura é Deus? Porque provavelmente ela não tem intimidade com Deus, ela não viu a Deus, ela não conheceu a Deus, ela não tem comunhão com Deus. Diga ao seu irmão, coloque Deus como primeira opção na sua vida. Então a Bíblia diz que ele viu a Deus. Então se ele viu, está visto. Sabe quando eu falo para você, irmão, isso aqui é uma garrafa de água. Você fala, não é. Por quê? Porque você não viu. Vê se você está muito longe. Quanto mais longe você estiver de algo, você vai ter dificuldade de enxergar. Mas quando você está perto, quando você viu, quando você enxergou, é diferente. Um dia me disseram, pastor, como você conseguiu crescer tanto? Ele falou assim, pastor, a impressão que eu tenho,
Se eu ficar uns 2 meses sem vir na igreja, eu vou chegar aqui, vai ter outra coisa aqui, que cresceu, avançou, evoluiu. Mas como que você consegue? E você fala de domingo assim, parece que é tão real. Eu disse, quando me tornei pastor, tinha 97 adultos na igreja, e Deus me perguntou, o que você enxerga? Eu disse, 97 pessoas sem dinheiro, só com um sonho. Ele me disse, aonde você vai conseguir ir com esse grupo de pessoas? Eu disse, nenhum lugar. Lembra-se familiarizar? O que falta muitas vezes é o poder e a palavra. Deus falou comigo. Eu vi uma igreja de 1000 membros, num período muito curto. E todo domingo eu falava, vai ter 1000 membros, vai ter pastor, vai ter obreiro. Eu vou dizer, nós não temos ainda uma escola, mas eu vou dizer, ela vai ter. Porque eu já vi. Você nunca conquista o que você não viu. Josué e Caleb disse, eia, subamos e possuamos a terra. Por quê? Porque eles viram a terra. Você nunca vai possuir o que você não viu. Está cheio de crente falando de problema e falando de luta, porque ele não viu a solução. Você pode ser o líder das pessoas mais complicadas da igreja, mas se você ver o que Deus quer fazer na vida delas, se torna a melhor célula da igreja. A sua mulher pode ser uma jararaca voadora, mas se você olhar para ela e você ver o que Deus quer fazer, você tem o que você vê. Sabe que lá em Coríntios era uma igreja muito difícil, mas a maneira que Paulo enxergava a igreja, ele falava, igreja maravilhosa. Como que você enxerga a sua vida, tudo que você tem? Diga para o irmão, você já viu ou ainda não viu? Você pega 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12, diz assim, por cuja causa padeço também isso, mas não me vergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu sei em quem eu tenho crido. Isaías diz, eu vi o Senhor. Diga para o irmão, você viu ou ainda não? Você percebe que depois dessa experiência de Isaías, ele se tornou uma pessoa conhecida no céu. Ele era alguém religioso, ele é alguém de caráter, ele era alguém de princípio, mas não tinha visto o Senhor ainda. Vou dizer para você que é líder de célula, pastor, membro, visitante, se você não tiver essa experiência aqui, você será uma pessoa frustrada em algum momento da sua vida, porque a vida se vive no sobrenatural de Deus, e a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, é contra principados e potestades. A segunda experiência que ele teve aqui no versículo 5 de Isaías capítulo 6, a primeira coisa ele viu, ele teve convicção, ele enxergou. Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo impuro, de impuros lábios. Os meus olhos viram um rei, ó Senhor dos exércitos. Isaías era um religioso, um líder, mas no dia que ele viu o Senhor, ele disse, ai de mim, a santidade de Deus, eu preciso de Deus. Ele deixou a soberba, o orgulho, eu consigo, eu posso, eu sou melhor do que as pessoas. Eu vou dizer algo para você, Isaías, essa experiência produziu em Isaías uma fraqueza, um quebrantamento. Nós não somos melhores do que ninguém, nós precisamos de Deus, precisamos da graça de Deus, somos completamente dependentes de Deus. Eu já tenho 20 anos de casado, eu consigo, eu sei, eu tenho experiência. Não faça isso. Uma vez eu atendendo um irmão, eu disse, como está a sua vida financeira? Você já passou por muitas lutas, você já passou fome, meu irmão, e eu estou vendo que você está prosperando. Sabe o que ele me disse, meu pastor? Eu disse para minha esposa,
Só se eu fizer uma merda, mais uma merda, mais uma merda muito feia para acabar com a minha vida financeira. Eu sou muito bom no que eu faço. Quando ele falou isso, me deu uma náusea. Falei, ele não sabe o que ele está falando. 3 meses depois, está devendo 500 mil reais. E querem matar ele. Maldito é o homem que confia no homem, que confia na sua carne. Nós precisamos de Deus para ser líder de célula, até para perdoar. A gente precisa de Deus. Esses dias eu queria matar uma pessoa. Não tem ninguém tão pecador como eu aqui. Sabe o que eu fiz? Eu orei 3 dias abençoando aquela pessoa. Eu quero abençoar, declarar favor, bênção. Quando eu vi que saiu a raiva, eu falei, aleluia, agora eu posso voltar. Porque nós precisamos entender que nós não somos melhores do que ninguém. Diga para você, não é melhor do que ninguém. Você não é melhor que seu marido, seu marido não é melhor do que você. Todos nós precisamos de Deus para edificar a casa, para edificar a igreja, para edificar casamento, para edificar família, para edificar filhos. Esse é o melhor lugar que existe. Quebrantamento. Isso que foi produzido na vida de Isaías. Ele reconheceu que ele não dava conta. E sabe que na igreja videira, dificilmente se convertem a artistas. A gente vai mostrar o documentário dos Radicais Kids no final do mês. É o maior trabalho do mundo de criança. E quando alguém se achega no nosso meio, alguém muito importante, assim, aquela coisa toda, ele não consegue ficar. Porque ele vai ver tanto defeito aqui, e ver pessoas imperfeitas, que ele não vai dar conta. É insuportável, porque ele é muito bom. Assim era Isaías. Mas Isaías descobriu, quem sou eu? Homem de lábios impuros. Eu preciso de Deus. Oh, Jesus. Então eu vou dizer uma coisa para você. Tem gente que se acha tão santo, que ninguém quer ouvir você. Ninguém nem quer nem conviver com você. Eu era líder de célula numa região da Brasilândia, lugar tranquilo. Uma vez levei 56 pessoas para o encontro, só uma célula. E quando eu chegava lá, as pessoas saíam das casas, vinham conversar comigo, a gente comia pão, rosquinha, aquela coisa toda, e orava junto, e compartilhava a palavra, e iria uma multidão para o culto. Mas quando as senhorinhas do coque, eles viam elas, irmão do céu, eles corriam igual o demônio corre da cruz. Elas falavam, vocês vão para o inferno, vocês têm que ir para a igreja, porque eu vou dizer, Cristo veio nos reconciliar, o ministério da reconciliação, não do afastamento. Quando você reconhece que você é quebrantado, que você se torna uma pessoa doce. Irmãos, é insuportável conviver com gente cheia de si. Você conhece alguém cheio de si? Que ele é bom, que ele é maravilhoso, que ele é perfeito, que ele é inteligente, que ele é bom. Meu Deus do céu, não dá. Você conhece alguém distante da sua casa lá, que é assim, coisa assim, cheia de si? Não seja essa pessoa. Seja uma pessoa doce, quebrantada, que se parece com Jesus. Diga glória a Deus, aleluia. Você já conversou com alguém insuportável? Ele acha que ele é o melhor pai do mundo. Porque com meu filho eu fiz assim. Um dia eu conversando com um pai, eu falei, esse cara está bêbado. Porque meus filhos são referenciais. Eu falei, será que ele não parou para pensar que os filhos eram do Radicais Kids, eles estavam na igreja, tiveram experiência com Deus, e ele não fez nada, foi a igreja que afetou a vida deles. Pode até ter feito algo, mas foi a igreja responsável ali por gerar aquelas crianças em Deus. Eu vou dizer, não se perca, seja alguém que depende de Deus, diga glória a Deus, aleluia. Então primeiro ele viu, e depois que ele viu, ele falou, meu Deus, eu vi algo grande. Eu vi a santidade de Deus, eu vi o propósito de Deus, eu vi a grandeza de Deus, como eu sou pequeno diante da grandeza de Deus. Eu não sou nada, não passo de um nada, eu não dou conta de nada. Meu Deus do céu, sangue de Jesus tem poder. Indiferente se o desafio é pequeno ou se o desafio é grande,
Nós precisamos de Deus. Não confie na sua carne. A terceira experiência está no versículo 7. Produziu transformação na vida dele. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou nos seus lábios, e a sua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. A experiência do perdão dos pecados em Cristo Jesus. Ele teve revelação. Há perdão para os meus pecados. Eu fui perdoado, eu sou amado, eu fui declarado justo. Eu entendi que em Cristo Jesus eu posso todas as coisas, não em mim. Eu entendi que os meus pecados foram perdoados em Cristo Jesus. Saiu um peso dos meus ombros. Oh Deus, você não precisa viver uma vida pesada. A presença de Deus, além de mostrar quão pecador nós somos, ela também revela que os nossos pecados foram perdoados. Todos os dias Deus tinha comunhão com o homem. O homem estava nu e não tinha percebido. Mas quando o homem pecou, a primeira coisa que o homem fez foi se esconder de Deus. Qual que é o problema das pessoas perfeitas? Elas têm que manter a perfeição delas. E custa muito caro. É uma angústia. Mas quando você entende que em Cristo Jesus você foi justificado, e há espaço para você errar, há espaço para você tropeçar, porque você tem um Pai que te ama. Você está me dizendo, pastor, que eu posso pecar? Mas não precisa, porque você não nasceu para isso. Você nasceu para Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Deus chamou você, produziu uma experiência, e Ele começa a te transformar de dentro para fora. Em Cristo Jesus, nós somos nova criatura. Isaías experimentou o poder da transformação. Você tem sido transformado por Deus dia a dia? Como é que anda a sua vida cristã? Quando alguém fecha você no trânsito, quando alguém xinga você, quando alguém é injusto com você, como que você lida? O que acontece dentro de você? A Bíblia diz que não é pecado nós nos irarmos. Diz assim: irai-vos, mas não pequeis. Eu queria matar uma pessoa, estava irado com ela. Eu disse: Deus, essa ira não vai virar pecado na minha vida. Eu vou orar por esse endemoniado. Ore. Não permita que a ira se torne uma amargura e paralise a sua vida. Nós precisamos do Senhor. Precisamos ser transformados por Deus. Nós precisamos de Jesus. Jesus diz que não podia fazer exatamente nada sem Deus. Isso é alguém que foi transformado. Ele entendeu: eu não dou conta desse desafio. Senhor, não dou conta, eu preciso do Senhor. Eu oro: Senhor, me ajuda com a minha ansiedade, com a minha inquietação, com a minha angústia. Me ajuda a não fazer besteira. Me ajuda a não tomar nenhuma decisão. Me ajuda a esperar em Deus. Aprenda a esperar. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Aprenda o tempo de Deus. Olha o que aconteceu com o profeta Isaías. Deus mudou a vida dele através de uma experiência. Uma vez, às vezes se achega uma pessoa no nosso meio que vem de outros lugares. Uma vez chegou uma pessoa e falou assim: pastor, eu penso assim, escreveu, não leu, o pau comeu, porque isso é correto. O que você pensa sobre isso? Disse: eu penso que você está certa, mas ao mesmo tempo, eu te afirmo, você está errada. No Éden tinham duas árvores: a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que é certo, o que é errado. Está cheio de crente andando. Mas o Senhor disse: dessa árvore, não coma, porque se você comer, certamente você vai morrer. Está cheio de crente morrendo. Isso é certo, isso é errado. Bem me quer, mal me quer. Não é assim. Você deve comer da árvore da vida. E quanto mais você contempla Deus, mais você é transformado por Ele.
Diga glória a Deus, aleluia. De qual árvore você tem comido nesses dias? Você vai avaliando a sua maturidade pelas suas transformações. Nossa, hoje eu lido de outra maneira. Então você vai avançando. E a outra experiência que Isaías teve na vida dele, aqui está no versículo 8. Depois disto, ouvi a voz de Deus. A experiência que Isaías teve levou ele a ouvir a voz de Deus. O que leva alguém a ouvir a voz de Deus e resistir à voz de Deus? Perdeu a sensibilidade. Aqui tem sensibilidade e ouvir a voz de Deus. O que Deus está falando no seu coração nesses dias? Para onde Deus está conduzindo a sua vida? O que Deus quer fazer na sua vida? Irmãos, eu estou tão angustiado esses dias, porque eu percebo que Deus quer fazer algo ano que vem, na minha vida, no meu ministério, e eu estou buscando em Deus uma sensibilidade que eu ainda não tenho. Sabe, quanto maior é a obra, maior tem que ser a sensibilidade. Moisés, ele era um homem muito inteligente, ele foi dotado com toda a ciência do Egito, ele era espetacular. A Bíblia diz que Moisés, desde a infância, ele era extraordinário. Então o que Moisés pensou? Eu tenho 40 anos, eu sou extraordinário e sei disso, então eu vou cumprir a vontade de Deus agora. Ele foi e matou um egípcio. Quando ele matou, ele percebeu, eu fiz o certo da maneira errada. A casa caiu, fugiu, 40 anos de sofrimento no deserto, com 80 anos de idade. Ele teve uma experiência com a sarça, mas dessa vez foi diferente, porque ele tinha sido transformado. E ele ouviu a voz de Deus e percebeu, é isso que Deus quer para mim. É para vender o carro? É para posicionar? É para abrir uma célula? É para abrir minha casa? É para fazer uma célula com a minha família? É para trazer minha esposa mais para próximo de mim? É para me conectar com alguém? É para perdoar o meu patrão? É para mudar de emprego? Está cheio de crente igual Isaías, bonitinho, cheirosinho, parece com um crente, tira foto de crente, se veste igual crente, oferta igual crente, mas não tem isso, não tem essa sensibilidade, esse quebrantamento, esse discernimento. Uma vez um homem, alguns anos atrás, falou: pastor, eu estou desesperado, minha filha está passando no psicólogo, e o psicólogo marcou para conversar comigo. Eu falei: o que ele disse? Ele falou que minha filha quer chamar minha atenção, e ela quer namorar, quer beber, e ela falou que ela não quer fazer isso, ela quer o seu carinho, o seu toque, que você nunca saiu, nunca conversou com ela. Eu falei: mas que coisa boa que a psicóloga falou, mas só tem um problema, pastor, eu não consigo, é contra a minha natureza, ser romântico, sair com a filha, aquela coisa toda, isso é uma agressão, vai contra a minha natureza. Aí é o crente Isaías, antes do capítulo 6, agride minha natureza, eu não sei me relacionar com gente assim, aquela pessoa é muito chata, então, não tem sensibilidade. Ouvir a voz de Deus. O que Deus quer fazer essa semana na sua vida? Como vai ser a sua rotina essa semana? Você vai ligar para quem? Vai acordar de que maneira? Vai conversar com quem? Como que vai ser sua semana? Inclua o Senhor na sua vida. Lá em João 10, 27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Diga ao Senhor: você é ovelha? As minhas ovelhas. Olha o que a Bíblia diz. Está cheio de ovelha, mas existem as minhas ovelhas. Quem que são as minhas ovelhas? São os discípulos do Senhor, que ouvem a voz de Deus, que querem fazer a vontade de Deus, que querem cooperar com o propósito de Deus, que querem fazer aquilo que Deus está fazendo. Não quer viver a sua vida, quer viver a vida de Deus, quer viver o propósito de Deus. Essas são as ovelhas de Deus. E o que elas fazem, essas ovelhas de Deus? Eu as conheço. Eu comecei pregando, dizendo para você, de que maneira você quer ser conhecido. Eu conheço essas ovelhas. E porque eu conheço elas, elas me seguem. Você tem seguido o que nesses dias? Você tem ido para onde? Não seja alguém cheio de si, seja alguém cheio de Jesus. Se alguém puder tocar um violão, porque eu vi que o teclado não tem, tem que gerar um ambiente aqui. Primeiro, ele viu a Deus.
E depois que ele viu a Deus, isso produziu uma transformação poderosa na vida dele. E ele começou a ser sensível e ouvir a voz de Deus. A quinta experiência que ele teve com Deus, aquela experiência produziu um desapego à vida dele. E produziu um sentimento de um coração de alguém que quer ser enviado, que quer cumprir o propósito de Deus. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que me dizia: a quem enviarei? E quem irá por mim? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me, Senhor. Todas essas experiências que ele teve com Deus levou ele: eu quero ser enviado, quero cumprir o propósito de Deus, quero testemunhar as boas novas de Deus. Como lá em Mateus 9:37 diz: disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por que a colheita é grande e os trabalhadores são poucos? Com tantos crentes na humanidade, são os crentes antes de Isaías capítulo 6. Mas eu vim dizer algo para você: não tem como você viver a vida cristã sem Deus. Eu vou dizer, não tem como você fazer a obra de Deus sem o Deus da obra. Não dá para você fazer a obra de Deus. Está cheio de crente fazendo a obra de Deus sem o Deus da obra. Experiência com Deus. Mas é tão interessante que tinha um homem chamado Simão. Ele era um mágico. Ele também conheceu a Deus, mas ele era alguém que a experiência que ele teve com Deus não o transformou. Em Atos capítulo 8, versículo 9 até o 23, diz assim: estava ali certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte da mágica. Todos nós aqui, antes de conhecer o Senhor, você fazia alguma coisa. Não, pastor, ainda continuo fazendo, mas com um propósito diferente. Esse aqui, ele era mágico. Talvez você era um vendedor que mentia, quebrava princípios, mas hoje você continua sendo um vendedor, mas um vendedor de Deus, um empresário de Deus, um casamento de Deus. E tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era um grande personagem. Alguém já deu um golpe em você? Você já foi vítima de um golpe? Falou: nossa, esse cara é um artista. Ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é o grande poder de Deus. Está cheio de quem diz: não, a pessoa fala bem demais, isso é o poder de Deus. Não, eu vou dizer, o poder de Deus é a cruz de Cristo. Esse é o poder de Deus. Não é o que o homem pode fazer, nem os dons que o homem carrega, mas o que Cristo fez na cruz e o que Ele pode fazer. A Bíblia diz que os dons, ele é irrevogável. O dom está aí. Você pode falar de Deus sem conhecer a Deus. E atendiam-no porque já desde muito tempo os havia iludido com as artes mágicas. Mas como cresceram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam todos os homens como mulheres. E creu até o próprio Simão. Pronto. Ele começou a crer em Deus agora aqui. Começou a vir para o culto de domingo. Diga glória a Deus, aleluia. Você conhece irmãos que um dia creram e não estão aqui? Você conhece alguém que um dia foi para o encontro, se batizou nas águas, mas não está mais aqui, se afastou dos caminhos de Deus? Era esse aqui. Ele era um mágico, creu no poder de Deus, mas nos processos de transformação, ele não experimentou do Senhor.
na intimidade, na íntegra. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então eles impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, o mágico, vendo que pela imposição de mãos os apóstolos era dado o Espírito Santo, e lhe ofereceu dinheiro. Ele começou a pensar: isso aqui dá bom, hein? Vou comprar. Imagina eu, mágico, com esses poderes miraculosos, que vai ser poderoso, hein? Diga assim: está amarrado. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidastes que o dom de Deus seja alcançado por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te dessa sua iniquidade e ora a Deus, que porventura seja perdoado os pensamentos do seu coração, pois veja que está em fel de amargura e em laço de iniquidade. Esse mágico, ele também teve uma experiência com Deus, mas ele não foi transformado. Ele se interessou pelo poder de Deus, não pela graça de Deus. Quis comprar o dom de Deus, mostrando que o coração dele não havia mudado. Ele foi conhecido no mundo, mas não foi conhecido no céu. Muitos vivem experiências superficiais, mas não se entregam à verdadeira vida de Deus. Certa vez perguntaram para Jesus: como que eu faço para seguir aquele jovem rico? Ele tinha tido uma experiência com Deus, mas ele percebeu que faltava alguma coisa na vida dele. Pastor, está faltando alguma coisinha dentro de mim. Talvez você está aqui hoje, talvez você é um pastor, um discipulador, um visitante, mas você percebe: está faltando alguma coisa dentro de mim. Está faltando alguma coisa que não fecha, que não completa. Está faltando alguma coisa no meu casamento, está faltando alguma coisa no meu ministério, está faltando alguma coisa na minha vida com Deus. Jesus disse para ele: desfaz de tudo que você tem e me segue. Não é que Jesus queria que ele passasse por lutas na vida dele, é que Jesus queria que ele tivesse só um Senhor. Quando você abre mão da sua vontade, você vive a vontade de Deus. Eu não sei quanto tempo você tem de crente, não sei qual que é a sua idade, não sei do lugar que você veio também, mas eu vou dizer algo para você: conforme os anos vão se passando, você começa a entender que o melhor lugar e o lugar mais seguro é fazer a vontade de Deus. A maior missionária americana chama Heidi Baker. É uma missionária, não sei onde ela está, não sei se está em Moçambique. Ela era de uma das famílias mais ricas e importantes dos Estados Unidos. E quando ela teve uma experiência com Deus, a família inteira era crente, certinho. Mas quando aquela moça teve uma experiência profunda com Deus, Deus chamou ela. A família perseguiu ela duramente. E a irmã dela contraiu uma doença, estava próximo da morte. A irmã escreveu uma carta para ela dizendo: irmã, eu queria viver o que você vive. Deus me chamou como chamou você, mas eu não tive coragem. Eu me apeguei nas coisas desse mundo e eu estou indo embora e não vou levar nada. Esse mágico, ele teve uma experiência com Deus, e ele simplesmente, essa experiência não levou ele a desapegar do que ele fazia. Ele queria potencializar a riqueza dele. O Senhor não chamou você para ter dinheiro, ainda que você tenha, e que tenha muito, e que seja um abençoador. Mas a centralidade do propósito de Deus é de Isaías:
eu vi Deus. Nessa noite que você entrou aqui, talvez hoje você viu o que Deus quer fazer na sua vida. Talvez hoje você viu o que Deus quer fazer no seu casamento. Talvez hoje você viu o que Deus quer fazer no seu ministério. E porque você viu, Ele vai te transformar, gerar sensibilidade para responder ao chamado de Deus.